da OAB tá chegando. E vai dando aquele desespero de o que eu faço agora? Nesse vídeo rápido, direto e objetivo, eu vou te dar dicas e organizar um roteiro de como você vai estudar direito penal, faltando 30 dias, mais ou menos 30 dias para sua prova. Veja, não há necessidade da gente ficar com medo. A gente tem tempo, desde que a gente consiga se organizar para estudar o direito penal para nossa prova e detonar para ir para a segunda fase. Antes de começar, curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, siga as nossas redes sociais e ative o sininho para que você seja notificado de vídeos assim, rápidos, diretos e objetivos, para te ajudar na preparação para a prova da OAB. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou de volta com os nossos vídeos rápidos, diretos e objetivos para te ajudar na preparação em direito penal para a sua prova da OAB. Eu sei que está chegando a hora e você está pensando assim, cara, o cronômetro tá rodando. Eu já não sei mais o que fazer porque tá chegando muito perto da hora da prova. É verdade, a gente está chegando na hora de você fazer a prova. Aquela corrida, aquela maratona de preparação tá chegando ao fim. E você agora precisa se organizar para estudar o direito penal de forma rápida, direta, objetiva, com estratégia. Essa estratégia, ou estratégia, ou a estratégia, como você preferir. Mas vamos nos organizar. E para que a gente possa entender como a coisa funciona, a primeira coisa é ver o que deve ser feito numa reta final. Eu vou organizar para você, primeiramente, o que você deve preparar e como você deve estudar o direito penal agora. Primeiramente, você vai escolher, e eu vou indicar para você agora, os temas mais importantes de direito penal, que são aqueles que mais aparecem na nossa prova. 2. Você vai treinar simulados, ou seja, você vai pegar os simulados que a gente tem aqui no Estratégia OAB e você vai fazer vários deles, pegando, obviamente, o direito penal, treinando, assistindo a correção das questões e depois avaliando como você foi. E a última etapa é você fazer provas anteriores. Então você vai pegar provas anteriores da OAB e você vai fazer como se estivesse na hora da prova. Depois você olha o gabarito, vê como aquela questão foi resolvida para ver se você acertou, errou e por que errou. Percebam que a gente não pode entrar em pânico. Não dá. Porque o pânico é o maior inimigo da preparação numa reta final. Agora, se você organizar desta maneira o seu estudo, o primeiro passo é entender quais são os temas mais importantes de direito penal. E aí, vamos listar aqueles que são campeões, porque você vai estudar esses assuntos e esquecer os outros, porque não dá para estudar tudo em 30 dias. Então, vamos listar alguns temas para você estudar. Depois que você conseguir ver isso tudo e perceber que está bem nessa parte da matéria, você pode até escolher outros, tá tudo certo. Mas vamos primeiro organizar aquilo que é mais importante. Então, principais temas de direito penal para você estudar agora nessa reta final, faltando 30 dias para a sua prova. Primeiro, 1. Iter criminis e seus institutos. E aqui você vai ter aqueles famosos institutos, como tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível. E o arrependimento posterior também. Percebam que esses assuntos são fundamentais e caem muito na nossa prova. Agora, veja, você vai dizer, comecei com iter criminis, estou estudando, será que eu vou conseguir ver isso tudo? Vai, porque é um assunto que dá para estudar de forma pontual. Você estuda os principais tópicos daquele tema, dá uma olhadinha nos artigos do Código Penal que tratam do assunto e vira a página. Não dá para ficar muito tempo preso no mesmo tema. Agora, eu vou te contar mais um segredo. Quando você estiver estudando os assuntos, você vai usar a lei apenas para complementar aquele tema. Na primeira fase, você não precisa, em direito penal, saber artigo. Você não precisa saber qual é o artigo, o que ele fala, como ele diz. Você tem que saber o conteúdo daquele tema e aquele instituto. E com isso você resolve a questão. Então o artigo vai te ajudar, mas você não precisa ficar decorando nem número de artigo e nem muito menos o conteúdo deles. Vamos para mais um tema importante. Segundo tema, depois do iter criminis, vamos colocar aqui a teoria do erro. E aqui nos erros você vai estudar o erro de tipo, o erro de proibição e o erro de tipo permissivo, que são erros essenciais, erros fundamentais, esses 3 chamados erros essenciais. E depois você passa para os 3 erros acidentais e você vai estudar o erro sobre a pessoa, o erro de execução ou aberratio ictus e o aberratio delicti, veja, ou aberratio crimine. Todos esses erros se desdobram em alguns exemplos. Então, não pense que teoria do erro e aprender teoria do erro em 30 dias é uma
Missão impossível? Não, não é. Dá para você estudar com calma se você seguir o conteúdo certinho daqueles assuntos que a gente coloca para você nas aulas e dentro ali do seu material do Estratégia OAB, você consegue estudar esse tema de forma rápida, objetiva, sabendo as consequências de cada erro, que é o que o examinador quer. Veja, o examinador, ele sempre pergunta as mesmas coisas sobre os mesmos temas. A base é um casinho concreto para que você identifique dentro desse casinho qual é o instituto da parte geral, como nós falamos aqui, por exemplo, os erros que está acontecendo naquela questão. Percebam que não tem mistério, né? Não é assim aquela coisa difícil da gente perceber, porque é sempre igual. Vamos para mais um tema importante de direito penal? Vem aqui comigo, ó. Dentro da chamada teoria da pena, eu quero que você foque principalmente na execução da pena. E alguns institutos merecem atenção. Vamos lá. Dentro da teoria da pena, você tem que estudar penas restritivas de direito, ou seja, a conversão da pena. Quais são as regrinhas para converter a pena em restritiva de direito? Livramento condicional, tema mega cobrado, importante para a gente saber as regrinhas, os requisitos. O sursi penal, que é, na verdade, a suspensão da pena. Veja, não dá para confundir com suspensão condicional do processo, com a NPP, com transação penal, que são institutos da 9.099. Aqui estou falando do sursi penal do Código Penal do artigo 77. E, por fim, você vai precisar conhecer alguns institutos ligados à aplicação da pena. Talvez a reincidência seja o mais importante nesse ponto dentro desse tema. Percebam que olhando assim, a gente fala, poxa, é muita coisa para estudar, mas não é. Dentro da teoria da pena, você consegue separar aqueles temas que costumam aparecer de forma recorrente. E aí, percebam, se você conseguir mirar e acertar o alvo daquele assunto, você vai passar na prova. Por fim, a última dica, um último tema importante para a gente estudar. Vamos estudar a culpabilidade e as suas causas de exclusão. E aqui eu estou falando na inimputabilidade, com as suas hipóteses todas. Eu estou falando de rever o erro de proibição, que nós já falamos ser importante no estudo da teoria do erro, e estou falando da gente estudar a coação moral irresistível e obediência hierárquica. Sim, é verdade. Toda a teoria do crime é importante, mas dentro das excludentes que a gente vê aparecer mais na prova, a gente foca nas excludentes de culpabilidade, que caem mais até do que as famosas excludentes de ilicitude, e a gente sabe que são importantes, mas para essa reta final, talvez o foco ideal seja você escolher aqui as excludentes de culpabilidade para você estudar. Presta atenção! Quando a gente está olhando, e vamos ter muito cuidado para olhar para esses assuntos, não precisa ficar aprofundando no tema. Basta você fazer aquela análise do conteúdo dentro do resumo, olhar o artigo de referência e correr para o abraço. Aí, maravilha. Agora, para finalizar, a última dica. Quando você terminar de estudar os principais assuntos de direito penal, e obviamente tem outros temas para você olhar aqui, a minha dica final, e eu vou te contar um segredo, não perca as nossas 2 semanas de revisão de véspera aqui do Estratégia OAB. Nós vamos ter 2 semanas com os principais assuntos. Em direito penal, eu vou ter 2 aulas com você. E aí a gente vai abordar esses assuntos que eu citei aqui e outros temas que são muito importantes e mais caem na prova. Porque se você começar os seus estudos agora, organizar esse conteúdo, focando, como eu disse, na teoria do crime, nos principais pontos aqui, como eu acabei de mostrar, na teoria da pena, olhando para os assuntos mais importantes, depois a gente complementa os estudos durante a nossa semana de revisão do Estratégia OAB, gratuita para todo mundo aqui no YouTube, e a gente corre pro abraço. E você vai poder comemorar! É isso aí, porque a segunda fase vai estar bem pertinho da sua mão, e sim, a sua carteira da OAB vai chegar. Bora com tudo?